Gente, boa noite. Uma alegria muito grande para nós, para Deus agradecer a Deus pela oportunidade, pela finança, pelo carinho da sua casa. Agradecendo a vocês pela atenção e pela participação também. Fique à vontade, a gente poder dialogar sobre o tema, né? A gente sempre pede para a gente tentar manter a ordem, que a gente fala um de cada vez. Mas então vamos tentar trabalhar juntos aí, para a gente enriquecer, porque o tema é um tema que toca a vida de todos nós. Foi nos pedido para falar sobre bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador. Então nós vamos trabalhar o tema bem-aventurados os aflitos, mas tendo essa perspectiva de Jesus como Consolador, né? Da doutrina espírita também como esse Consolador prometido por Jesus. É muito interessante porque o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo se chama Bem-aventurados os aflitos. E o capítulo 6 se chama o Cristo Consolador. Então a gente percebeu, né, até mesmo em função do aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está caminhando por um tema aí que é um tema importante, né, um tema que inclusive é um dos maiores capítulos, se não o maior do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5 justamente. Mas a gente vai aproveitar o ensejo da poesia. Eu vou querer começar com a poesia também, pode ser? É interessante porque o poema que foi lido, né, antes da prece, foi recebido pelo Chico justamente no aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, né, quando se comemorava em 1972 o aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos. Esse poema, ele tem uma circunstância, que eu vou ler agora, ele tem uma circunstância muito interessante, mas eu vou deixar para falar dela depois da leitura do poema. Tá? Então ele se chama Romance na Vida, e é de autoria do espírito Alfonso de Guimarães, um poeta muito conhecido, através do Chico Xavier. Tá? No campo em que o luar engrinalda a escumilha, o par freme de amor, a noite dorme e brilha. Ele, o poeta aldeão, era humilde pastor. Ela, a fidalga, expunha a mocidade em flor. Ao longe da mansão, quantos beijos ao vento, quantas juras de afeto à luz do firmamento. Em certa noite, a eleita envia antigo pajem que entrega ao moço ansioso imprevista mensagem. Perdoe, a carta diz, se não lhe fui sincero. Desposarei agora o homem que me espera. Nunca deslustrarei o nome de meus pais. Nosso amor foi um sonho, nada mais. Chora o moço infeliz, sem ninguém que o conforte. Surdo à razão, anseia arrojar-se na morte. Corre à choça de taipa. A subitâneo, arma-se em desespero e arrasa o próprio crânio. Foi-se o tempo. E no além, o menestrel suicida era um louco implorando um novo corpo à vida. Um dia, a castelã, no refúgio dourado, morre amargando aflita as lições do passado. Pendem alvos jasmins do féretro suspenso. Filhos clamam a Deus em volutas de incenso. Largando-se por fim dos enfeites de prata, sente-se agora a dama envelhecida e ingrata. Lembra o campo de outrora e o pobre moço aldeão. Pede para revê-lo e rogar-lhe perdão. Encontra-o finalmente em vasta enfermaria, demente, cego e mudo, em angústia sombria. Ela suporta em pranto a culpa que a reprova. Quer voltar para a terra e dar-lhe vida nova. A eterna lei de amor, no amor se lhe revela. Retorna ao corpo denso em aldeia singela. Hoje, mãe a sofrer,
fina-se pouco a pouco, carregando no colo um filho mudo e louco. E enquanto o enfermo espraia o olhar triste e sem brilho, ela vive a rogar: não me deixes, meu filho. O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talha a perfeição. Esse é o poema do Alfonso de Guimarães, né? A gente poderia estudar esse poema com bastante atenção, mas eu vou deixar isso para casa. Esse poema, gente, ele está registrado no livro Na Era do Espírito, que é um livro escrito pelo Chico Xavier, pelos Espíritos, em parceria com o Herculano Pires. O Herculano Pires, ele comenta cada mensagem que é mandada, enviada para ele pelo Chico. E ele fazia esses comentários na época num jornal lá em São Paulo, um jornal de circulação pública, né? Então ele fazia os comentários dele. Mas antes da comunicação da mensagem, cada capítulo desse livro vem com um texto do Chico, onde ele explica a circunstância em que a mensagem foi recebida. Então é muito interessante para a gente que gosta de estudar, né, a mediunidade, a relação com o mundo espiritual, porque a gente observa como é que a espiritualidade reage a cada situação. Acontece que os padrões da espiritualidade são muito diferentes dos nossos. Então depois a gente ficou de contar, né, que o Chico narra que essa mensagem foi recebida numa reunião comum, uma reunião pública que eles faziam lá. E ele não sabe, no dia seguinte, após a reunião, ele recebe a visita de uma senhora que havia vindo de Ouro Preto. Ela não havia se apresentado pessoalmente para ele na reunião, porque ela estava muito cansada da viagem, e ela havia deixado no hotel onde ela se hospedou um filho que tinha uma deficiência, uma paralisia cerebral, e que havia ficado no hotel para descansar. E ela ficou muito impressionada com a mensagem que o Chico recebeu, o poema. Então o Chico ele conta essa história e fala: olha, eu não sabia da presença dela na reunião, nós simplesmente recebemos o poema do Alfonso de Guimarães. E aí no dia seguinte ela veio nos procurar e pediu uma cópia do poema. Então vocês já perceberam que a história se explicou, né? Quer dizer, o Alfonso de Guimarães estava narrando provavelmente a história daquela mesma mãe, ou então uma história similar à dela, né? Acontece que na narrativa do poema, o Alfonso de Guimarães destaca que foi a lei de amor que se manifestou no amor daquela jovem, daquela fidalga recém-desencarnada, no momento em que ela desejou reencontrar o antigo amante. E aí ela o reencontra naquela situação tão dolorosa, e o coração dela pede que ela refaça a trajetória dos dois através daquele gesto de ofertar-lhe uma nova vida através da maternidade. Então, esse é um primeiro ponto para nós refletirmos, porque eu tive muita dificuldade ao preparar o estudo para falar de Cristo Consolador e de Bem-aventurados os aflitos separadamente. Quanto mais a gente lia, quanto mais a gente procurava, quanto mais a gente refletia, e quanto mais a gente observava no nosso próprio dia a dia as situações, mais a gente percebia que é necessário que nós façamos uma fusão dessas duas ideias, porque na verdade é essa que é a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita fala sobre a aflição, sobre o sofrimento, com uma perspectiva consoladora. Não é para diagnosticar os males que cada um de nós estamos passando, e todos nós estamos passando por algum gênero de dificuldade, e isso é natural, né? O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no finalzinho do livro, acho que é o capítulo 26, tem um capítulo lá que chama-se A Dor. E lá ele coloca para nós, justamente com essa ideia, né, de que a dor, o sofrimento, ele é um processo de aperfeiçoamento espiritual. Só que o Leon Denis, gente, ele coloca isso de uma forma tão bonita, tão impressionante, e ele vai detalhando, ele vai analisando os gêneros da dor, a relação da dor com o prazer, como é que a dor afeta a tessitura do nosso espírito. Então essa é a abordagem da doutrina espírita, visando que, se nós somos espíritos imortais, os processos de sofrimento fazem parte do nosso aprimoramento e são passageiros. Vocês já devem ter ouvido aquela história de que o Chico Xavier, quando estava passando pelo processo lá
das obras do Humberto de Campos, ele estava sendo processado pela família do Humberto de Campos. Uma noite ele fez uma prece, né, muito assim, com o coração muito confrangido, ele fez uma prece, e aí ele viu diante dele, na parede, um painel luminoso, dizendo o seguinte: isso passa. Aí depois que o processo terminou, ele foi absolvido, ficou tudo bem, ele fez uma prece de agradecimento, dizendo o tanto que ele estava feliz por ter passado aquela aprovação, o tanto que ele estava satisfeito e grato ao auxílio da espiritualidade. E aí ele viu novamente um outro painel luminoso dizendo: isso também passa. Então os processos, né, quer dizer, são passageiros. Nós alternamos momentos de alegria, momentos de satisfação e momentos de dificuldade, que tem mais a ver com a forma como nós lidamos com as situações do que com as situações em si. Isso é muito importante da gente observar. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito dessas questões, a gente vai ver o tempo todo os Espíritos colocando a lupa sobre a nossa personalidade e falando para a gente analisar, observar as causas que levam às aflições e assim por diante. Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no começo ele tem causas atuais das aflições. Aí o Kardec faz uma lista que eu vou recomendar veementemente que a gente leia com muita atenção. Ele faz uma lista das dificuldades que nós passamos aí na nossa vida e que tem como causa as nossas ações no presente. Porque nós espíritas temos mania de achar que tudo é causado nas vidas passadas, né? Quando a gente descobre a reencarnação, a gente fica tão entusiasmado que a gente começa a pensar que tudo está relacionado com a vida passada. E aí o Kardec coloca lá, olha, quantas dificuldades, quantos desassossegos seriam evitados com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de organização, com um pouco mais de equilíbrio, né? Então, causas atuais das aflições. Aí depois ele fala assim: por outro lado, existem tantas situações que a gente não consegue encontrar a causa delas na vida atual, especialmente aquelas que surgem no nosso caminhar desde o nascimento. Então ele coloca que estas sim têm que ter a sua causa em vidas passadas, já que nós cremos em um Deus soberanamente bom e amoroso, misericordioso, justo, que não criaria algumas criaturas para sofrerem simplesmente por qualquer causa, para o seu bel prazer, digamos assim, né? Porque não tem causa anterior. Então Kardec, pensando nessa ideia de Deus que a doutrina espírita nos ensina, nós entendemos que determinadas coisas realmente têm a sua causa em vidas passadas, né? Aí, nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, o Kardec vai definir para nós o que ele chama então de lei moral, né? A lei de Deus. Pergunta 614 do Livro dos Espíritos, para a gente começar a entender essa ideia do Leon Denis, do papel da dor no processo de aperfeiçoamento do espírito. Kardec pergunta o seguinte, pergunta 614: o que se deve entender por lei natural? É a pergunta. Resposta: a lei natural é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Olha isso. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. O homem só é infeliz quando ele se afasta da lei natural, da lei de Deus. Isso é uma coisa muito impressionante. Porque mais à frente, na pergunta 621, Kardec vai perguntar onde está escrita a lei de Deus. E qual é a resposta? Na consciência. Então isso significa que nós carregamos dentro de nós as leis que nos farão felizes. E nós só somos infelizes porque nos afastamos dessas mesmas leis que estão onde? Dentro de nós. Olha que coisa curiosa. Quer dizer que há uma contradição do espírito dele para consigo mesmo, gerando a infelicidade. Quer dizer que talvez aquilo que nós elegemos como meta para as nossas vidas, ou como fator de realização pessoal, não esteja acorde com aquilo que o nosso coração realmente deseja.
E nesse sentido é importante que nós façamos uma análise para percebermos se nós estamos sendo realmente fiéis ao nosso coração ou se nós estamos apenas tentando satisfazer os preconceitos da sociedade, a vontade da família em relação a nós e assim por diante. Em que medida nós estamos sendo fiéis a nós mesmos, mesmo no processo da renúncia, porque aí nós estamos enfrentando às vezes uma situação adversa, porque nós queremos ser úteis para alguém ou para alguma situação, né? Mas aí é a vontade do nosso coração, da nossa intimidade. Nós estamos acordes com a nossa consciência. Aí mais à frente, ainda no Livro dos Espíritos, desculpa, uma coisa importante aqui, ele falou então que o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. Eu achei muito interessante essa imagem, porque o Emmanuel, ele tem o capítulo número 1 no livro Roteiro, ele usa de novo essa imagem de um caminho do qual você pode se desviar. E lá nessa obra ele fala, interessante que é um roteiro, né? Então quer dizer, é justamente um guia, uma coisa para orientar a caminhada. Então ele fala assim, olha, o homem no mundo caminha como se fosse um viajante que vai por uma estrada. E às margens dessa estrada, ele descobre os estilhaços dos ídolos escuros que adorou. Olha que coisa, quer dizer, está caminhando, né? Caminhando. E nas margens, ele encontra não os ídolos, mas os estilhaços dos ídolos que ele já adorou no passado. Então, quer dizer, na nossa caminhada, nós estamos tendo contato constantemente com elementos que não fazem mais parte do nosso panorama evolutivo, coisas que nós já superamos, inclusive, que estão estilhaçadas, porque já foram superadas. Mas de vez em quando, a gente se sente assim curioso e a gente quer aquilo ali de novo. Então, quer dizer, tem certas experiências na nossa vida que nós já poderíamos estar caminhando longe delas, né? Tem certos ídolos que nós não precisamos mais adorar e nós temos consciência disso. Mais ou menos, cada um tem consciência disso. Isso aqui não é para mim mais, eu sei que eu não preciso mais desse tipo de coisa. E nós estamos caminhando por esse caminho. O Emmanuel segue no capítulo falando a respeito desse homem percebendo a necessidade de aprimoramento próprio, né? Agora observem que quando a gente fala então de dor, de sofrimento, de aflição, a gente lembra de um amigo nosso, do movimento espírita lá de Contagem, que ele gostava de dizer assim, que a dor é mais amor. Aí eu sempre me perguntei por quê, um dia eu cheguei e falei, como assim? Explica para mim direito esse negócio de mais amor, né? Aí ele falou assim, olha, a dor é mais amor, porque quando a gente está sentindo dor, é o amor de Deus se manifestando com mais intensidade no nosso caminho. Aí a ideia de caminho surgiu de novo. O Livro dos Espíritos falou que o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. Vamos imaginar como se fosse um caminho e por alguma razão ele quer se afastar dela. Na hora que ele quer se afastar, e aí nós lembramos da imagem do Emmanuel, dos estilhaços dos ídolos que já foram adorados, o que acontece? Na hora que ele quer sair do caminho, ele vai em direção à margem, aí vem o mais amor e faz o que com ele? Quer empurrar ele de novo para a margem. Mas o mais amor, ele não empurra. E aí é que está o aspecto interessante. Ele não empurra. Ele simplesmente cria naquele que está se desviando do caminho um incômodo. E esse incômodo, se o sujeito insiste, ele vai ficando tão insuportável que uma hora ele desiste de ficar inventando moda e retorna para o caminho. Então eu falei assim, olha que coisa curiosa. Então a dor, ela é a ação da lei divina, fazendo com que a gente retorne para o caminho que vai nos fazer felizes. Nós estamos nos desviando e aí a gente retorna. Só que tem um detalhe, ele fala, esse amigo nosso, ele fala o seguinte, que o mais amor é como se fosse o amor de Deus em forma de raio laser. Eu achei legal o negócio do raio laser, porque ele falou que é raio laser porque é concentrado. A dor é o amor de Deus concentrado num ponto da nossa alma, fazendo com que a gente sinta aquela necessidade enorme de retornar para aquele caminho. E a gente abandone, enfim, aqueles ídolos estilhaçados, né?
O Emmanuel fala numa determinada mensagem de reencarnações de baixo teor espiritual, que são essas reencarnações em que nós estamos simplesmente expiando o passado, e muitas vezes a gente cria situações novas que vão ter que ser expiadas no futuro. Então, na verdade, o processo da evolução através da reencarnação é um processo de aprendizado, porque a gente muitas vezes pensa que é um processo de pagamento, de dívidas e assim por diante. Não é nada disso não. É um processo de aprendizado. Agora, no momento em que a criatura começa a se afastar do caminho, o que acontece? Mais amor. Né? Porque até então ela estava sendo guiada pelo amor. Quando ela começa a sair, mais amor ainda. O amor fica concentrado. É um pai que faz todo o esforço para ver os filhos caminhando pelo caminho mais saudável. Aí ele vem, né? Aí ele se retorna pelo caminho e segue. Tá dando para acompanhar, gente? Tranquilo? Então vou ler mais algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos para aprofundar mais essa questão. Pergunta 941. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação se elas têm o futuro pela frente? Aí olha a resposta dos espíritos. Gente, eu fiquei impressionado com essa resposta. É errado que tenham essa preocupação. É errado que nós nos preocupemos com a morte. A resposta dos espíritos é errado. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno. Pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quer dizer, o sujeito ele é educado desde cedo, achando que ele não tem conceito, que ele vai para o inferno mesmo, né? Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância de que vão para o inferno, temem o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Então é muito interessante, né? Quer dizer, o homem justo, ele não teme a morte. Aí é muito legal porque o espírito, né? A gente fica vendo essas coisas, né? Porque ele fala de 3 elementos que são importantes aqui, que fazem com que o homem justo não tema a morte. Vocês repararam? A fé, vamos guardar aí, a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena com uma vida melhor. E a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Então o que ele fez aqui? Ele fez uma citação da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala, no final do capítulo 13, que restam, pois, a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. E é muito interessante porque aqui ele está falando do homem justo que não teme a morte. Mas nós poderíamos pensar também no espírito que quer se justificar e não teme a vida. Porque ele sabe do futuro, ele tem esperança de que a vida será melhor e ele quer praticar a caridade. Como aquela mãe que foi apresentada para nós por Alfonso de Guimarães. Gente, olha que coisa mais linda. Como que são os processos expiatórios dentro da lei de Deus? É o sofrimento e a dor? Não, é o quê? Mais amor. Mais amor. Porque no passado, ela amou aquele jovem aldeão. E agora, ela precisa amá-lo mais ainda. É amor, gente. É amor. Então é por isso que a gente não consegue separar o bem-aventurados dos aflitos do Cristo Consolador. Porque as revelações que vêm sendo feitas para nós, através do Evangelho, através do Velho Testamento, através da doutrina espírita, elas nos inspiram a uma alegria e a uma confiança em relação ao Deus Pai amoroso, que nos obriga, que nos castiga, que nos constrange a amar mais, para que nós tenhamos paz de consciência.
Tem um poema, uma música, foi até gravada pelo meu cantar, chamada Passos em Comunhão. A uma certa altura lá, um poeta chamado Helder da Rocha fala assim: se houver passos em comunhão, reencontros na evolução, para a reconciliação, nos laços de amor que almas unirá, com o dom de ser pai, ser mãe, ser filho. Então é assim que Deus nos pune, gente. Como é que Deus nos pune? Ele coloca no nosso colo aquela criatura com que a gente teve dificuldade no passado, só que Ele coloca ela no colo da gente tão bonitinha, que a gente olha para ela e fala assim: nossa, mas ele parece comigo. Né? E a gente fica apaixonado, a gente fica feliz. E aí quando surgem as dificuldades, quando surge o desentendimento, a gente lembra desse amor, como diz lá no Apocalipse, lembra-se do teu amor, do teu velho amor. A gente lembra desse amor e a gente tem força para seguir. A gente tem fé, a gente tem certeza do futuro. Nós temos certeza do futuro. Nós temos esperança de que Ele será melhor. E nós estamos dispostos a praticar a caridade, a sermos amorosos. E quando a coisa ficar difícil, nós vamos sentir o quê? Mais amor. Nós vamos sentir mais amor ainda. Está dando para acompanhar, gente? Então, nessa altura, o Kardec faz um comentário. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Gente, esse sujeito está condenado a ser infeliz em algum momento, não é verdade? Porque vejam só, o homem carnal tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Ele vai conseguir satisfazer todos os desejos dele o tempo todo? Não vai. Não é? Por isso que a gente tem que falar não para a criança, não é? Não pode. Porque a gente não pode fazer tudo que a gente quer, não é verdade? Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. O Kardec tem um ensaio sobre a ansiedade no livro Obras Póstumas, onde ele fala que a causa da ansiedade é o materialismo. É o materialismo que causa ansiedade. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Um homem moral que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões tem desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. O homem moral tem prazeres desconhecidos do homem material. Você quer ver um exemplo? Quando eu falo mais amor, eu vejo um tanto de sorriso se acendendo. É porque o amor desperta em nós um prazer, né? Lá no Evangelho de Lucas tem um certo ponto lá que o evangelista fala assim: a multidão o ouvia com prazer. Quando Jesus falava, a multidão o ouvia com prazer. E aí o Espírito Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, fala assim: a multidão ouvia com prazer, porque quando Jesus falava, tinha gente de tudo quanto era procedência, com todos os tipos de problemas, mas a fala de Jesus despertava nelas os potenciais. Elas se sentiam capazes de realizar algo na vida, de serem úteis para alguém, né? De realizarem os seus sonhos. Elas sentiam o chamado, a vocação para participarem da vida, né? Então elas sentiam prazer. A moderação, falando ainda do homem moral, a moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Por isso que o mentor espiritual falou assim: você vai precisar de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Porque a moderação é a base, né, gente? A moderação é a base. Feliz com o que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma, sem lhe deixarem marcas dolorosas. Que maravilha! As contrariedades deslizam, ele não se deixa marcar pelas contrariedades.
Aí, pulando aqui uma pergunta, 943, Kardec vira a página, literalmente, muda de assunto completamente. Só que os dois estão interligados. Ele pergunta assim: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? É muito interessante, porque nessa hora o Kardec vai começar a falar que ele quer falar sobre suicídio. E essa pergunta dele aqui, o pessoal que gosta lá do Durkheim vai lembrar dele falando da anomia, da falta de alma, né? Quer dizer, da falta de ideal para a vida, que dentro da perspectiva dele era a causa do suicídio. Então ele pergunta qual que é a causa, né? De onde vem o desgosto pela vida? Olha a resposta, gente. Olha só. Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. O sujeito perde o gosto pela vida porque ele está ocioso, não tem fé no futuro e porque ele está saciado. Quer dizer, então, que a pessoa que não está saciada, ela está correndo atrás, ela está trabalhando, ela está lutando, isso mantém acesa nela a vontade de viver. Olha que coisa impressionante, né? E aí depois ele pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito, né? Ok. No estudo que a gente fez da última vez, a gente falou a respeito de Paulo de Tarso, né? A gente falou a respeito da questão da missão, né? Não há ninguém no mundo que não tenha uma missão, uma tarefa a desempenhar. Foi o tema que a gente estudou. Então, quando a gente estava preparando esse estudo, a gente começou a lembrar de novo, né, daquela experiência que para nós foi tão agradável. E a gente lembrou que a gente falava que Paulo de Tarso, ao encontrar com Jesus, perguntou a ele o que fazer. E Jesus disse para ele o quê? Entra na cidade e lá você vai saber o que te cabe, né? Então, o Emmanuel narra para nós o livro Paulo Estevam que o Saulo, né, entrou em Damasco. Lá ele se encontrou com algumas das pessoas com quem ele teve contato anteriormente, né? Mas ele encontrou, ao chegar a uma estalagem, vamos lembrar que ele estava cego, foi ao encontro dele um homem que disse assim: olha, Jesus me apareceu numa visão e me pediu para que eu venha e auxilie no seu processo de cura. E aí o Saulo foi ficar sabendo que esse homem era o Ananias, aquele que ele vinha àquela cidade para perseguir. Então aquele é o Ananias. E aí ele passa depois a conversar com o Ananias sobre o desejo que ele tinha de espalhar pelo mundo aquela novidade maravilhosa que ele havia descoberto do Evangelho. E o Ananias fala para ele: olha, meu amigo, considerando-se a vida que você levou até o momento, é interessante, é importante que você considere a necessidade de perlustrar caminhos novos. Essa imagem do caminho está aparecendo toda hora, né? Porque até então você levou uma vida que de alguma forma contradiria o seu interesse, a sua vontade de cooperar no esclarecimento alheio. Digamos que a sua vida deporia contra as palavras que você diz e possivelmente você não seria ouvido. Então o Ananias recomenda para ele que ele comece de novo. E aí ele se lembra que um grande amigo, um orientador chamado Gamaliel, que o havia orientado desde a juventude, estava em Palmira, numa região desértica, e ele então decidiu se deslocar para aquele local, encontrar com Gamaliel e dialogar com ele a respeito dos seus novos interesses, né? E o Gamaliel dá para ele a sugestão, né, de que ele faça como os pais, né, como os antepassados faziam quando eles se retiravam no deserto, para ter tempo de refletir, para renovar certos hábitos, desenvolver certas habilidades que eram importantes dentro daquela perspectiva nova que eles tinham a respeito da vida. E o Saulo então segue o conselho e aproveita que o irmão de Gamaliel mantinha uma tenda no oásis no deserto, o oásis de Dan, né, para que ele vá para lá e trabalhe como tecelão, que era o ofício que ele havia aprendido desde a infância com o pai dele, né? E lá o Saulo encontra um casal, né, Áquila e Prisca, que vão recebê-lo com muito carinho e que vão, depois de uma certa dificuldade de comunicação inicial, né, descobrir que ele também era cristão
e passam a ser então os parceiros dele no trabalho da tecelagem, que vai ser de grande valia, vamos dizer assim, no robustecimento da personalidade dele, né? Então ele vai aprender ali uma série de valores no próprio ato do trabalho do tear, que vão ser importantes para ele no futuro. E ao mesmo tempo ele vai entreter aquela relação com o ato da Beatriz, que vai mostrar para ele alguma coisa das obras do passado, né, daquilo que ele havia realizado como doutor da lei, e as perspectivas do futuro. O Paulo permanece cerca de 3 anos no deserto de Dan com a arca eletrística. Depois ele retorna, né? Ele retorna para Palmira. De Palmira ele segue para Damasco. Lá em Damasco ele resolve dirigir-se a Jerusalém, onde estavam os apóstolos de Jesus, né? Onde estavam aqueles responsáveis pela casa do caminho. Chegando em Jerusalém, Simão Pedro conversa com ele a respeito dos projetos que ele tinha, né? Ele estava querendo fazer um discurso aberto para toda a cidade. Quem sabe, né? Eles sabem que eu fui o doutor da lei, eles me respeitam, quem sabe eles vão me ouvir e tudo. E o Pedro fala, olha, não é bem assim que funciona. Se você conseguir convencer todo mundo, como é que vai ser para poder harmonizar todos os interesses, né, que são contrastantes? Então, vamos devagar. E aí, na conversa com Pedro, ele decide retornar para o seu lar, em Tarso. Depois ele tem aquele diálogo com o pai. Quem já leu o livro Paulo de Tarso deve estar lembrado que foi um diálogo muito difícil para ele. Quem não leu ainda Paulo e Estevão, gente, eu estou adiantando um pouco da história para deixar vocês com a pulga atrás do orelho e com vontade de ler, tá? Com curiosidade. Então, depois que ele tem essa conversa com o pai, ele se retira, né? Vai em direção à região do Tauro, sem saber muito o que fazer, né? Não sabia que rumo tomar. E lá ele faz uma prece. Depois de muito cansaço, ele consegue acalmar um pouco a cabeça fazendo a prece. E aí ele sente sono, sente aquele alívio, o brando tomando conta dele. E aí de repente ele se vê numa paisagem celestial. E lá naquele local ele vislumbra os espíritos de Abigail e de Estevão. A gente sempre fica imaginando assim, por todo esse processo que ele passou, por todos aqueles anos, por toda aquela mudança que ele viveu, que aquele momento em que ele conseguiu ver Estevão e Abigail deve ter sido muito emocionante. Deve ter sido muito emocionante. Imagine para ele, né, ver o Estevão, cuja morte ele havia ordenado, e ver Abigail, a noiva querida, né? Aí nesse ponto, por que nós estamos contando essa história toda, gente? Porque na resposta do Livro dos Espíritos eles falavam para nós de fé, esperança e caridade. Fé, a certeza do futuro, a esperança de que esse futuro será melhor, e a caridade que nos faz caminhar com a consciência tranquila. Então nesse ponto da narrativa, gente, eu queria ler para vocês um trecho da fala de Abigail. Primeiro ele chora, né, naturalmente. Aí ela fala com ele assim: que isso, choras? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Ele estava chorando de emoção, de alegria, né? Mas ela aproveitou para chamar a atenção dele: olha, a sua tarefa está só começando, né? E aí mais à frente ela fala assim: não te entregues ao desalento. Nossos antepassados conheceram Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. Mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os enemigos. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais.
Quando ele tiver esgotado a última poça dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Então vejam só, gente, que esse processo que ele viveu e que nós falamos a respeito, né, do qual nós falamos a respeito no último estudo, de desilusão, de mudança, esse processo gerou um esvaziamento interior com relação aos enganos terrenos, às ilusões. Quem aqui já leu o livro Os Mensageiros, de André Luiz, deve estar lembrado da casa da família de Isabel. E lá na casa da família de Isabel a gente encontra uma situação parecida com essa que a Abigail está descrevendo. Vocês devem estar lembrados, e quem não leu ainda também recomendo, fica a sugestão de leitura, especialmente para quem tem o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar, e para quem está querendo adquirir esse hábito também, né? Porque lá nós temos a cena de uma família, a mãe, viúva, fazendo o culto no lar com 4 filhos, 3 filhas e um filho. E aí é uma cena singela, uma cena que a gente conhece no nosso dia a dia, só que tem alguns detalhes que tornam ela diferenciada. Em primeiro lugar, o André Luiz chega à casa de Isabel, orientado pelo seu instrutor, que é o... Como é que é o nome dele? É o Aniceto, gente, o Aniceto. O Aniceto, ele é uma figura tão singular que o Emmanuel faz uma espécie de dedicatória especial à produção do livro. Ele tinha todo um sistema lá para aceitar os novos trabalhadores e tudo mais, é muito interessante. Então ele estava sendo levado pelo Aniceto, o André Luiz, levado pelo Aniceto, junto com o seu companheiro, que se chamava... Fulano. Era o Vicente, né? Gente, a gente gosta de lembrar desses nomes, porque a gente sabe que essas histórias não são ficção. Elas não são ficção, são histórias reais. Então, quer dizer, o Aniceto está andando por aí, gente. Em algum lugar está o Aniceto. O Vicente está caminhando por aí também. E a família da Isabel. E assim por diante. E o André Luiz, é claro. Né? Então ele chega lá na casa dela e ele fala assim: olha, nós estávamos caminhando pela cidade do Rio de Janeiro e então nos direcionamos para um subúrbio. Casas muito simples. O nome que a gente dá na nossa linguagem atual para isso é o quê? Uma favela. Estava se dirigindo a uma favela. Aí ele falou assim: eu observei uma casinha muito singela que tinha um jardim na frente, mas ela tinha uma diferença. Aquela casa, ela estava iluminada por clarões espirituais semelhantes aos que eu via em nosso lar. Então aquilo que a gente falou, né, que é a percepção que os espíritos têm é diferente da nossa. Então ele chega lá e ela está clareada por clarões espirituais de nosso lar. Aí o Aniceto, percebendo a perplexidade dele, fala assim: olha, esta casa que nós vamos visitar é uma oficina de nosso lar no plano físico. Então, gente, uma colônia espiritual, né, o trabalho dos espíritos bem intencionados e laboriosos que se consubstancia no surgimento da colônia espiritual, ele tem os seus referenciais no plano físico. E aí o Aniceto fala assim: vai para mais de 40 anos que Isabel e Isidoro se deixaram a nossa colônia com promessas de trabalho brilhantes, que eles estão conseguindo manter com muita coragem, com muita fidelidade. Isidoro, no momento, já regressou ao nosso plano, e Isabel permanece no plano físico, junto às filhinhas que são entidades de nosso lar, também reencarnadas com a mesma missão, e o filhinho, que é uma entidade que procede de regiões menos felizes, que está em processo de aprendizado. Então essa é a circunstância. Aí quando ele chega na casa, o Isidoro sai pela porta da frente e os recebe. Aí ele fala assim: eu nunca tinha visto uma entidade com tanto domínio sobre um lar terrestre. Eu nunca tinha visto. E ele, vamos lembrar que ele já tinha ido na casa dele, né? Aquela coisa toda. Então ele ficou assim: nossa, que bacana, quer dizer, esse aí é diferente, né? Então eles entram, começam a observar o cotidiano da família. Aí a família vai se reunir para fazer o culto no lar. A gente imagine o seguinte: nós tínhamos lá então 5 pessoas encarnadas e aproximadamente 70 espíritos desencarnados acompanhando o culto do Evangelho no lar.
Então, assim, quando a gente cria o culto do Evangelho lá na nossa casa, é uma coisa muito importante, muito significativa, que a gente tem que manter com muito carinho, né? E fazer com muito carinho também. Então tá lá aquela reunião singela da família. Gente, é muito legal, porque o plano espiritual, a percepção que eles têm de espaço é diferente da nossa. Porque aquilo ali era uma salinha de um barracão ali com 2 cômodos. A filha sentada na mesa, a mãe sentada na mesa com as filhas e o filho. Mas naquele espaço ali cabia 70 espíritos desencarnados. Então, né? Aí depois a mãe faz um comentário a respeito de uma leitura do Evangelho, que ela abre a esmo, ao acaso, né? Só que tem um detalhe, na hora que ela vai abrir, o Isidoro, que é o marido dela desencarnado, se aproxima e seleciona uma página. E aí ela abre justamente na página que ele havia escolhido. Né? As leituras que a gente faz no culto no lar, as leituras que a gente faz ao acaso. Lá na nossa casa espírita a gente gosta de falar que é o acaso dos espíritos. Né? É o acaso dos espíritos, porque eles vão lá e, né, escolhem a leitura adequada para o momento. Então o Isidoro vai lá, ela faz a leitura, aí no momento que ela termina de fazer a leitura, se aproxima dela um mentor. O André Luiz fala que é o espírito mais graduado dos que estavam participando daquele culto. Ele se aproxima da Isabel, toca a fronte dela e começa a transmitir para ela os pensamentos dele. E ela abre a boca e começa a falar, fazendo comentário sobre a leitura do Evangelho, inspirada por esse mentor chamado Fábio Aleto. Então lá na nossa casa espírita a gente fala com as crianças assim, tá vendo? Quando a mamãe fizer um comentário, presta atenção. O comentário do Evangelho é muito importante, porque era o mentor mais graduado que estava naquele local, que foi lá para transmitir a mensagem para os encarnados e também para os desencarnados, que o ouviram da mesma maneira. Aí logo em seguida o André Luiz fala uma coisa também que a gente fica imaginando, a noção de espaço do plano espiritual é diferente da nossa. Ele fala que terminada a locução, Fábio Aleto se sentou num plano superior ao nosso. É um negócio assim que eu não consigo entender. Como assim ele sentou num plano superior? Tipo, sentou em cima da geladeira? Como é? Como é que é isso? Né? Não dá para entender. Não dá para entender porque a noção nossa, a percepção nossa espacial é diferente da do desencarnado. Então ele fala que ele sentou num plano superior. Não dá para entender. A gente fica só com a informação mesmo, né? E aí, depois que eles fazem o comentário, a mãe faz o comentário, ela fala assim, filhinhos, procuremos conversar. Aí a filhinha mais nova fala assim, mamãe, por que nós só temos 2 refeições aqui em casa? Eu me lembro que quando o papai era vivo, nós fazíamos 3 refeições, mas agora, eu tinha 5 anos a menina. Aí ela fala, na casa dos nossos vizinhos eles têm 3 até 4 refeições por dia. Por que está acontecendo isso? A senhora não fala que Jesus é bom? Aí o André Luiz fala que a mãe absorveu o impacto da pergunta e começou a falar, minha filhinha, você não acha que você está muito preocupada com as questões do estômago? Não é? Pensa bem, nós estamos aí passando por um momento de uma certa limitação, porque não temos mais o concurso do papai encarnado entre nós, mas nós temos os nossos amigos, nós temos a nossa convivência espiritual, as nossas reuniões de Evangelho, temos momentos de tanta alegria, nos amamos tanto aqui na nossa casa, não é? E você deve lembrar que existem muitas pessoas padecendo pelo excesso na mesa. Aí a filha mais velha de 17 anos fala, é verdade, bem adolescente a fala dela, né? É verdade, eu conheço muitas pessoas que estão doentes por causa do excesso de alimentação. E aí a mãe, confortada pelo apoio da filha mais velha, não é verdade, minha filha? Então saibamos ser gratos a Jesus, que nos colocou nessas condições para sabermos enxergar com mais clareza as amizades sinceras que chegam até nós. E não nos esqueçamos jamais que papai continua velando por nós. Aí a outra filhinha, a segunda filhinha de 8 anos, fala assim, é mesmo, mamãe, eu me lembro que antes de ontem, quando a dona Cora trouxe um bolo de presente para nós, eu vi o papai carregando o bolo junto com ela. E aí a mãe fala assim, é verdade, minha filha, eu também vi. Tenhamos certeza disso. Jesus está nos amparando e o papai permanece ao nosso lado até hoje. A gente imagina os desencarnados ouvindo essa conversa.
O André Luiz só fala assim: Isidoro enxugou discretamente a lágrima. Aí no parágrafo seguinte ele fala assim: todos chorávamos, porque o desencarnado ele tem outra percepção. Quando nós desencarnamos, a nossa forma de enxergar os desafios da vida muda muito. Com o Evangelho, com a fé, com a esperança, com a caridade, a gente já teve motivos de sobra para agradecer a Deus por esses, vamos dizer assim, esses bloqueios que Ele coloca no nosso caminho, para que a gente caminhe com tranquilidade, como nós vimos dizer no início. Mas com a doutrina espírita, a coisa se enriquece a um ponto tal que nós vamos encontrar no livro Nosso Lar. A gente falou dos mensageiros, agora o Nosso Lar, né? No livro Nosso Lar tem um capítulo que eu vou pedir licença para ler para vocês um trecho, porque a leitura vale a pena. Pode ser? Chama-se culto familiar. Nós vimos o culto dos encarnados, agora nós vamos ver o culto do Evangelho em nosso lar. Sabia que os desencarnados fazem culto no lar também? As famílias se reúnem para fazer culto no lar no plano espiritual? Diz o André Luiz: talvez a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci na casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, interessante, né? 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. Deu para imaginar, gente? Então, poltronas enfileiradas, à frente ficava sentado o Clarencio, a senhora Laura e os 2 filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis. Vocês estão imaginando, gente? Está dando para imaginar a cena? Para a gente construir mesmo mentalmente, né? Então, as fileiras, o estrado, a 4 metros, desculpa, aproximadamente, um globo cristalino da altura de 2 metros, envolvido na parte inferior por uma longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Deu para imaginar? Numerosas indagações me bailavam no cérebro, claro. Será que é isso, né? Na sala extensa, cada qual tomara um lugar adequado. Observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogar e esclareceu: estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo, eu nunca vou esquecer desse nome, nosso irmão Ricardo, muito bonito, né, está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Gente, o Ricardo é o marido da Dona Laura. A Dona Laura estava se preparando para reencarnar e ele já estava reencarnado na fase infantil. Aí o André Luiz perguntou: mas ele virá até aqui? Como não? Nem todos os encarnados estão presos no solo da terra, como os pombos correio que vivem por vezes longo tempo de serviço entre 2 regiões. Espíritos há que vivem por lá entre 2 mundos. Ali está a câmara que Nolo apresentará, ele diz, indicando o aparelho, aquele globo cristalino. Quer dizer, o Ricardo ia se materialização do plano espiritual. Ele ia se materializar dentro daquele globo. Aquela câmara cristalina continua níquel, constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessar. Precisava de isolamento. Nesse instante, Lísias foi chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, Nicolas disse em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Por quê? Naturalmente a casa descansa, os pais dormem.
Agora tem paz lá na casa dele. Por quê? Porque os pais estão dormindo. E ele, na nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Fez-se grande quietude. Clarencio disse comovedor e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Reencontros na evolução para a reconciliação nos laços de amor que almas unirá com o dom de ser pai, ser mãe, ser filho, filha. Dor? Não. Mais amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhada de Lísias, abandonaram o estrado tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísia se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia, e a música elevou-se caliciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatada a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Gente, essa é a história da nossa vida em família. Esse é o lado espiritual da nossa vida em família. Esse é o lado espiritual dos nossos problemas. Tá, gente? É o lado espiritual dos nossos problemas. Muito difícil frasear humanamente as estrofes cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições dos planos de vida que se estendem para além da morte. Olha o que eles cantaram, gente. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento. Jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre. Recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho. Espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso. Volta à paz do nosso ninho. Torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Às derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso-acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Você me dá mais 2 minutinhos para eu concluir? Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo que fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovido: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Judite abraçou-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente:
Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. A gente imagine, ele estava recém-encarnado e a família dele, ainda no mundo espiritual, querendo ajudar, perguntando: o que você quer? O que você precisa que a gente ajude? Somos nós, gente, nos nossos desdobramentos, nos nossos sonhos, durante a noite, com os nossos pensamentos, nos referindo a Jesus, aos nossos amigos espirituais e pedindo a eles que nos ajudem nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Eles querem nos ajudar. E aí ela pergunta a ele: o que a gente pode fazer para te ajudar? Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinho. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Aí o André Luiz fala assim: todos chorávamos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, eu ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Que vocês tenham aí uma boa semana de estudos e de aprendizado aí pela frente. Tá bom?